Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago da Teseu Investimentos e hoje nós vamos falar do que está escrito aí na tela para vocês, o efeito Halo. É, isso aí mesmo que a Beyoncé falou. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, efeito Halo. O que é o efeito Halo? Por que isso é importante para a gente como investidor? Antes de eu falar sobre o efeito Halo, eu peço que vocês se inscrevam no canal e que deem joinha e ativem o sininho. Porque como diz o Gandalf, a menos que você se inscreva, então diga yes. Então vamos lá, efeito Halo. O efeito Halo basicamente consiste em você tirar conclusões, conclusões precipitadas a respeito das coisas. É você olhar, por exemplo, alguma coisa, criar a sua primeira impressão a respeito dela, ou a respeito de uma pessoa, e tirar uma conclusão precipitada a respeito disso. Isso aí acontece mais do que a gente imagina. Esse efeito ele é descrito nesse livro, que eu já citei aqui algumas vezes, e esse livro é do Daniel Kahneman, né, o Rápido e Devagar, um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel por causa das teorias e tal. E o efeito Halo consiste então em você tirar conclusões precipitadas. Como que ele funciona? Vou dar um exemplo para vocês aqui que ele cita no livro. Imagina que você está numa festa e aí você vê uma mulher nível Beyoncé, mulher top e tal, e aí você fica interessado. Se você que está assistindo o vídeo for uma mulher, imagina que nessa festa você vê o Jay-Z, que é marido da Beyoncé. Tô de brinks. Imagina que você vê, sei lá, o Brad Pitt lá. E aí você fica interessado, o cara acha o cara top e tal. E aí, beleza, né? Então, o cara vê uma mulher, o cara que tá assistindo o vídeo viu uma mulher na festa, a mulher que tá assistindo o vídeo viu um homem. Tá, vocês viram uma pessoa. Vamos resumir isso aqui em uma pessoa. E aí, beleza, viram uma pessoa que acharam interessante. E aí vocês começam a criar características a respeito dessa pessoa. Ah, essa pessoa provavelmente é generosa. Isso aí de forma inconsciente. Você começa a preencher as lacunas com informações que vocês não dispõem no momento. Porque vocês acharam a pessoa agradável. Ah, essa pessoa é generosa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. E aí você não tem nenhuma prova da generosidade da pessoa. Porém, você imagina que ela seja simplesmente por causa da primeira impressão que você criou a respeito da pessoa. E isso acontece muito, acontece de forma inconsciente. Então, assim, não faz sentido do ponto de vista racional. Isso para quem não assistiu ainda, vou até escrever aqui, mas nos outros vídeos eu citei o sistema 1 e o sistema 2 do cérebro. Sistema 1 é o sistema racional do cérebro, é o sistema intuitivo do cérebro, e o sistema 2 é o sistema racional. Então, quando você faz isso, quando você julga uma pessoa e começa a colocar características nessa pessoa que você não tem certeza, é você usando o sistema 1, você inventando as coisas. Parte racional do cérebro. E aí você pensa comigo, o que é melhor, você investir usando o sistema 1 ou usando o sistema 2? É lógico que é o sistema 2, né, gente? Pelo amor de Deus. Já estamos aí no 6º vídeo falando de investimento e ainda vocês acham que é o sistema 1? Lógico que não, né? Mas enfim, então o efeito Halo é isso. Esse é o chamado efeito Halo. Qual que é o nome do efeito, Beyoncé? Qual que é o nome do efeito, Beyoncé? Você tá surdo? Tá com vida aonde? Então vamos lá, pessoal. Então por que o efeito Halo é importante pra gente que investe? Porque ele pode ser utilizado, pode ser aplicado em empresas também. Empresas podem, por exemplo, atrelar a imagem de uma celebridade à marca e fazer com que você ache que a empresa é melhor do que ela é. Como que isso acontece? Você tem um fã, se você tem um ídolo e a empresa usa a imagem dele para fazer marketing a respeito da empresa, você pode deixar a qualidade do produto da empresa em segundo plano e acreditar que a empresa é boa porque o seu ídolo está fazendo propaganda da empresa. Aí você já imagina, se meu ídolo faz propaganda é porque a empresa é boa. Muita gente mais jovem cai nessas teorias, nessas estratégias de marketing, talvez até pessoal um pouco mais velho. Então é mais ou menos isso que eles fazem. Black Friday recentemente teve muito isso, né? Propaganda aí de ídolos fazendo propaganda de lojas e tal. Nada contra isso. Isso aí é mais para consumismo, né? Mais para o cara comprar produtos.
Só que é importante o investidor entender que as empresas fazem isso de caso pensado. Fazem isso para atrelar a imagem delas à imagem das celebridades. Então, uma coisa que pode acontecer por um investidor é o seguinte, coisa que acontece muito aí no YouTube, no Twitter e tal, é você seguir uma pessoa que investe e essa pessoa falar de empresas. Ela fala de uma empresa, talvez ela nem fala que comprou a empresa, porém, se ela falar, sei lá, se ela falar bem da empresa, você já pode pensar, já começa a pensar, pô, vou comprar. Você nem sabe quando que o cara comprou, você nem sabe quando que o cara vai vender, o principal, porque normalmente o cara fala, sei lá, pode até acontecer de um youtuber ou um cara lá no Twitter falar, eu comprei empresa tal. E aí você compra porque o cara comprou. Só que é 99% de certeza que ele não vai te falar quando ele vender essa empresa. Então para que você vai comprar? Você vai ficar seguindo as pessoas. Esse é literalmente aquela... isso literalmente se aplica àquela definição de peixinho no mercado. É você tentando seguir tubarão. O tubarão passando e você indo por trás. Na hora que o tubarão sair lá da empresa, você vai ficar lá a ver navios sem entender por que o mercado começou a cair, por que a ação começou a cair. Então, para você evitar esse tipo de comportamento de fã, você tem que adquirir independência intelectual e inteligência financeira também, né? Que é um assunto que eu devo trazer aí posteriormente aqui para o canal. Mas eu indico demais esse livro aqui, pessoal. Para investidor, esse livro aqui é muito bom, rápido e devagar. Vou trazer mais livros, né? Como eu já falei para vocês. Todo vídeo, normalmente, eu cito pelo menos uns 2 livros. Esse aqui eu vou citar só o rápido e devagar. Mas quem não viu ainda, assistam os outros vídeos lá que estão bem interessantes. O que mais que a gente pode falar? Sobre o que está aqui sobre o que está aqui na tela para vocês, ó. O que a gente tem aqui, pessoal? No quadrinho aqui. Nós temos aqui, ó, ABC, N aproximou-se do banco e 12, 13, 14. Certo? Agora eu quero que vocês reparem nisso aqui, ó. Vocês conseguem reparar que a letra B aqui é igual o número 13 nesse quadrinho? Exatamente igual, não é? Por que quando a gente fala... Porque quando eu falei ABC e 12, 13, 14, provavelmente a maioria de vocês não percebeu que aqui esse B é a mesma coisa que o 13. Por causa do contexto. O que é o contexto aqui? O contexto nesse primeiro quadrinho é o ABC. O contexto nesse terceiro é o 12, 13, 14. É o 12 e o 14, na verdade, né? O 13 também faz parte do contexto, está inserido no contexto. Então, o que isso diz? Que o contexto pode alterar a mesma informação. Você tem a mesma informação. O contexto, digamos, as palavras em volta assim, de uma informação podem alterar a forma como você interpreta essa informação. No mercado, isso também é algo que pode acontecer. Você vê alguma coisa e dependendo de quem falar para você, ou dependendo de como eles embrulharem essa informação para você, num jornal, por exemplo, você pode interpretar essa informação de forma negativa. Como eu disse, acho que foi no último vídeo, sobre a notícia da queda de impostos em jogos eletrônicos, que o governo abaixou os impostos. Na notícia, dizia que o Brasil perdeu 10 milhões com a medida do governo. Você pagou menos dinheiro de impostos para comprar jogos, e aí a notícia fala que o Brasil perdeu dinheiro. O que o cara que vai ler a notícia vai pensar? Pô, a medida foi ruim. Porque o Brasil perdeu dinheiro, o Brasil perdeu milhões. Que Brasil perdeu milhões? Se você deixou de pagar imposto, o Brasil perdeu, você não é parte do Brasil, mas o Brasil agora virou governo, desde quando? Isso é uma coisa louca, velho. Então, assim, você tem que tomar cuidado com o contexto. O contexto muitas vezes muda a interpretação que as pessoas dão para as informações. No mercado isso aí tem que ser vigiado. Então, assim, e o quadrinho do meio aqui? N aproximou-se do banco. Esse aqui é algo interessante, que tem também uma ambiguidade. A palavra banco aqui, ó. Quando você lê aqui, N aproximou-se do banco, o que você imagina? A gente está falando de investimento. Eu tenho certeza que 90% das pessoas imaginaram um banco de tirar dinheiro. Porém, se a pessoa interpretasse isso como o banco da praça, estaria errado? Não estaria. Porque eu não falei, aqui não está escrito que é banco de tirar dinheiro. Porém, o contexto do vídeo todo é investimento. A gente fica falando de dinheiro, então a pessoa já imagina que eu esteja falando de banco de sacar dinheiro e tal.
Mas enfim, basicamente isso. E para finalizar esse vídeo, pessoal, última informação aqui, ó. Reparem nas duas linhas aqui. Primeiro aqui, Alan, né? Inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado, invejoso. E o Pedro, invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado e inteligente. Qual dos dois aqui vocês consideram uma pessoa melhor? Eu, quando fiz isso aqui está citado nesse livro também, eu considerei o Alan a pessoa melhor e o Pedro uma pessoa pior. Talvez você que esteja assistindo também. Por quê? Por causa da primeira palavra. A primeira palavra de Alan é inteligente. Vamos pegar as duas primeiras. Inteligente e esforçado. Ao passo em que, no exemplo do Pedro, as duas primeiras são invejoso e obstinado. Aqui a primeira até ressoa mais do que a segunda. Pedro, tendo a primeira característica invejoso, eu já penso num cara ruim. Alan, tendo a primeira palavra inteligente e a segunda esforçada, eu já penso num cara bom. Porém, se vocês repararem, as características do Alan e do Pedro são as mesmas. A única diferença é que a do Alan está numa ordem e a do Pedro está na ordem inversa. Olha aqui, inteligente aqui por último em Pedro, esforçado em antepenúltimo e assim por diante. Então, o que isso diz? Que a primeira impressão é importante. É importante, assim, para o nosso maquinário associativo criar uma imagem a respeito da pessoa. Se a gente pega que o cara é inteligente, a primeira informação, Alan é inteligente, a gente já imagina, a gente já tira um pouco o peso das críticas negativas, das características negativas da pessoa. A gente já imagina que a pessoa é uma pessoa boa. No caso, quando a gente pega uma informação negativa e cria a primeira impressão da pessoa, a gente também diminui o peso das outras características, igual no caso do Pedro. Ele fala que ele é invejoso primeiro, não importa tanto se ele é esforçado e inteligente, que está lá no final ali da linha. Então é mais ou menos isso, primeira impressão. Quer dizer que é uma decisão racional quando a gente cria uma imagem baseada na primeira impressão, seja de pessoa, seja de empresas? Totalmente não, pessoal. A gente não pode fazer isso quando a gente investe. A gente não pode fazer isso nem quando a gente compra qualquer coisa no mercado. Atrelei a imagem do meu ídolo à empresa, vou comprar por isso. Não pode fazer isso, tem que ter responsabilidade financeira e tem que ter cuidado quando investe. Não invista baseado em dicas de pessoas. A pessoa comprou a empresa tal, aí você vai e compra por isso. Estude, leia o balanço da empresa, leia o demonstrativo de resultado. Não se baseie em release de empresa, né, que é só aquela informação que eles disponibilizam no site de relação com investidores, onde eles normalmente só falam as qualidades, as coisas boas da empresa, e isso ilude muita gente. No próximo vídeo talvez, ou talvez no segundo vídeo a partir desse aqui, eu vou trazer mais informações a respeito de como evidências silenciosas, coisas que vocês não veem, atrapalham a forma como vocês enxergam empresas e como vocês analisam empresas. Mas por hoje o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.